Sabe, às vezes as melhores histórias não são as que a gente lê, mas as que a gente monta na cabeça, juntando peças, juntando imagens que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos pegar algumas imagens bem fortes e construir juntos uma narrativa, uma história sobre aquela jornada interna que, de um jeito ou de outro, todo mundo acaba trilhando. Pensa só, toda grande jornada, todo o caminho para se tornar realmente bom em alguma coisa, não começa com o primeiro passo, de fato. Começa com um estado de espírito. E é bem aí que a nossa história começa. Com um chamado essencial. A nossa jornada começa com essa imagem. Dá uma olhada. É uma cena de pura calma, né? E a frase que está ali, nossa, ela define o tom para tudo que vem depois. A vida não pede pressa, ela pede presença. E o poder dessa ideia está justamente na simplicidade dela. Antes de qualquer coisa, antes de sair correndo para fazer um plano, a única coisa que se pede é esteja aqui, sabe? Totalmente presente. Essa consciência é a base, o chão firme para a gente construir todo o resto. E é aqui que a gente chega num ponto-chave. O começo dessa jornada não é sobre sair andando, não é um ato físico, é um ato mental. É a decisão de prestar atenção, de estar de verdade no momento. É a partir desse silêncio, desse foco, que o verdadeiro caminho interior pode, enfim, começar. Ok, depois de encontrar essa calma, essa presença, o caminho leva a gente para o primeiro grande desafio. E olha, não é um desafio que vem de fora não, é algo bem mais íntimo. Percebe a mudança de clima? A gente sai daquela paz da praia para essa cena aqui que é super tensa. Um personagem sozinho, mas determinado, contra uma multidão sem rosto, escura. E a legenda em espanhol dá a dica, a chave de tudo. Voy a enfrentar-me. Pois é, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa eu vou me enfrentar. Não é sobre enfrentar aquela multidão. É sobre a decisão de se confrontar, de encarar as próprias dúvidas, os medos, as inseguranças. Aquela multidão, na verdade, é só um espelho da bagunça que está aqui dentro. Então, o resumo da ópera é esse. Esse acerto de contas interno é uma barreira que precisa ser quebrada. É a segunda etapa da nossa jornada. Primeiro, a presença. Depois, a coragem de olhar para dentro. Beleza, com essa questão interna mais resolvida, a jornada muda de novo. Ela vai para fora. E é aqui que aquela coragem que acabou de nascer vai ser testada de verdade, por uma força externa, um desafio que parece assim monumental. E cara, essa imagem é perfeita para isso. Um guerreiro solitário diante de um dragão gigantesco. É uma metáfora visual incrível para os maiores desafios que a gente enfrenta na vida, sabe? Aqueles dragões que parecem grandes e assustadores demais. Aqui a gente vê as duas faces da moeda. De um lado, o tamanho absurdo do desafio. Do outro, um close que mostra a intensidade da vontade para encarar aquilo. Os olhos brilhando, cheios de determinação. É essa dualidade, o medo e a preparação lado a lado. Isso leva a gente a uma pergunta muito importante. Ok, o desafio foi aceito, mas será que para vencer é só na base da força? É só ir de frente contra o dragão? Ou será que tem outro jeito? E é justamente essa pergunta que nos leva para a fase final da nossa jornada. Uma fase que não valoriza o músculo, mas sim a cabeça. A estratégia é o caminho do estrategista. Repara como o visual mudou completamente. É de propósito. A gente sai daquele campo de batalha épico e entra num quebra-cabeça lógico. Essa camiseta mostra a solução para um problema de xadrez. É um tipo de desafio totalmente diferente. Para quem nunca ouviu falar, o salto do cavalo é um problema clássico. A questão aqui não é força, de jeito nenhum. É pura inteligência. É sobre achar um caminho possível dentro de um monte de regras e limites. E o mais legal é que a lógica para resolver esse quebra-cabeça serve para a vida. Primeiro, entender as regras do jogo, quais são os limites. Segundo, pensar lá na frente, antecipar os próximos passos. E terceiro, que talvez seja o mais importante, encontrar aquela solução criativa, o caminho que ninguém estava vendo. No fim das contas, a lição é essa. Os maiores dragões, os problemas mais complicados, não são vencidos na porrada. Eles são solucionados com sabedoria. Ter visão de futuro e um bom plano na mão são as ferramentas mais poderosas para superar qualquer obstáculo gigante. E assim a nossa jornada por essas imagens se fecha, revelando um caminho em 3 atos, né? Tudo começa com a presença, para a gente poder enxergar com clareza. Continua com a coragem, para se encarar de frente, e termina com a estratégia, para saber navegar no meio da confusão. A pergunta que fica no ar é:
Com essas ferramentas em mãos, que caminho vai ser construído?